Olá, seja bem-vindo a mais uma porção do Bíblia Todo Dia e hoje nós vamos dos capítulos 106 de Salmos até o 110. Aqui no capítulo 106, deixa claro que Deus é um Deus de aliança e em sua aliança ele advertiu que se mesmo depois de disciplinado Israel continuasse a resistir e a desobedecer, ele tiraria o povo da terra e dispersaria os israelitas. Primeiro, o reino foi dividido entre as 10 tribos de Israel e as 2 tribos de Benjamim e Judá. Em 722 a.C., os assírios capturaram Israel e incluíram as 10 tribos no seu império. Em aproximadamente 606 a.C., os babilônios invadiram Judá e destruíram Jerusalém e o templo, e levaram a elite do povo para a Babilônia. O povo de Deus foi arrancado da terra, sendo disperso entre as nações. E o salmista aqui encerra com uma oração, pedindo que um dia os filhos dispersos de Abraão, de Isaac e Jacó fossem juntados outra vez, e serão, né? E aqui nós encerramos também o 4º livro de Salmos, né? E começamos o 5º e último livro dentro dessa repartição do livro de Cânticos, do livro de Salmos. Então vamos para o capítulo 107. Aqui nesse salmo nós podemos observar os termos que descrevem a situação do povo. Então ali no versículo 2 ele fala que eles estão na mão do inimigo, fala sobre diversidade, né, no versículo 2 e no 39. Já no versículo 6, 13, 19 e 28 fala muito sobre angústias e tribulações, sobre aflição, trabalho, opressão, sofrimento. E não é diferente de outros salmos, né? Mas esse enfatiza bem as circunstâncias que já estavam fora de controle das pessoas e eles clamam ao Senhor. Mas quando que eles clamam? Quando eles perderam o rumo, né? Quando eles perderam a liberdade, quando eles perderam a saúde, quando eles perderam a esperança e quando eles perderam o lar. Por isso, no versículo 43, o salmista nos alerta a dar ouvidos à palavra de Deus. Dar ouvidos é deixar entrar no coração, é encucar. Sem dúvida, Deus responde a todos que o buscam, mas os filhos obedientes, esses desfrutam ainda mais das dádivas do Senhor. Amém? Capítulo 108, o salmista faz aqui uma junção muito interessante. Ele começa com louvor, em seguida ele lembra ao Senhor das suas promessas e ele encerra com uma oração, né? E essa combinação de louvor, oração e promessas é um padrão muito gostoso e muito certo que nós deveríamos viver no nosso dia a dia. Não que Deus se esqueça de alguma das suas promessas, mas quando nós lembramos Ele, quando nós seguimos esse padrão, nós mostramos que estamos atentos e cooperando para receber essas promessas. No capítulo 109, segundo alguns estudiosos, esse salmo é atribuído a Davi. É muito provável que ele tenha sido escrito antes dele assumir o trono, né? E segundo esses mesmos estudiosos, este é um salmo assim de muita aflição, talvez o mais forte, né? Esse homem a quem Davi se refere nesse capítulo 109, ele é um homem de aparência religiosa, ele odiava Davi, ele faz muitas acusações e amaldiçoa Davi, né? As tentativas de Davi de pagar o mal com o bem não foram bem-sucedidas e o homem não demonstrou misericórdia alguma com ele. Então não fica claro aqui se foi o próprio rei Saul que agiu assim com Davi ou se foi um oficial de um alto posto, né, um oficial importante. Mas com certeza a lição que fica para nós é que se nós estivéssemos no lugar de Davi, nós teríamos orado as mesmas coisas, né? Então aqui Davi pede: Senhor, faça alguma coisa, que o Senhor julgue os meus inimigos, que o Senhor me ajude a vencer. São coisas que ele pede. E é claro que Deus ajudou Davi a seu tempo e a sua maneira, e ele fará o mesmo por mim e por você. Tenha fé, permaneça, meu irmão, isso tudo vai passar. No capítulo 110, também é um salmo escrito por Davi, né? E Davi, vocês sabem, ele era um profeta. Então ele escreveu
palavras sobre o Messias, né? Então o Salmo 110, ele é o salmo que tem mais citações dentro do Novo Testamento. Esse é o salmo que tem mais citações de todos os outros salmos, ele é o que mais tem. Então, apenas do capítulo 110, nós vamos ver 10 citações dentro do livro de Hebreus. Interessante, né? Mas a máxima aqui é que Jesus é exaltado e ele está entronizado no céu. Um dia ele virá para estabelecer o seu reino na terra. Por isso nós não devemos nos cansar de, como a igreja, puxar esse reino, puxar as suas características, viver essas características e viver segundo as suas regras. Como igreja, nós devemos orar, compartilhar a palavra e depender do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.